O presidente do PT, Edinho Silva, confirmou que Lula será, sim, candidato à reeleição. Durante uma entrevista ao ICL essa semana, o presidente Lula falou que ainda não estava definido e tudo mais, né? Que tudo passa pelo partido. Vamos ver o que disse o Edinho Silva. Ele fez uma fala de quem valoriza a convenção partidária, né? Ele pensa que é a convenção que tem que decidir. Mas claro que o presidente Lula é candidato. Eu penso que ele é hoje a liderança mais preparada para que o Brasil enfrente, nesse momento difícil da nossa história, essa turbulência internacional que nós estamos vivenciando. Sakamoto, não há dúvidas, né? Mas é porque o presidente Lula deixou em aberto, porque ele falou que tem todo o processo partidário de escolha. A impressão um pouco em todo esse processo, eu estava conversando com as pessoas, é claro que tem gente que inclusive no governo, que fala não, que Você viu como é que a Faria Lima estava falando já sobre o Haddad? Saiu na Mônica Bergamo. Tem um wishful thinking muito grande, né, do pessoal em cima lá disso também, né, o desejo, né, que não seja o Lula, que seja o Haddad, né, por razões óbvias, assim, né, inclusive de quem eles acham que teria um diálogo maior com eles nesse sentido. Agora, tem um ponto, né, o presidente Lula, ao falar isso, na minha avaliação, ele, na verdade, gerou só mais ruído. Tem duas hipóteses principais. A primeira, ele fala isso para deixar claro, olha, eu não estou em campanha ainda, não tem campanha, tá? Claro que ele está em campanha. Ele está em campanha. E, aliás, é o momento da vida dele que ele mais se sente pinto no lixo, é a campanha eleitoral. O Lula, o Bolsonaro são animais políticos, respiram política. Então, o Lula está em campanha, ele se sente muito bem, sendo soltinho, ele está em campanha. Né, não está em campanha oficialmente, como está no momento de pré-campanha. Né? Então, vamos colocar, está em pré-campanha todo mundo. Mas, só que ele está querendo dizer, não, peraí, mas eu não estamos, etc. Tal, até para evitar cobranças, não, a campanha vai ser a partir de agosto. Não vai ser. Oficialmente vai, mas qualquer político que deixar para pedir voto, para se esforçar atrás de voto em agosto, perde. Né? Inclusive, é uma discussão que a gente precisa retomar, porque a reforma eleitoral reduziu muito o tempo de campanha política de fato. Na prática, 45 dias. É pouco. Né? Porque na prática o pessoal está em campanha. Né? E é autorizado a fazer muita coisa agora. Então o Lula acaba colocando, não, estou em campanha. Ele tenta com isso se blindar, né? Não, pera lá, vamos ver. Mas desculpa, ele já vai apanhar horrores daqui até a eleição. Né? Ele vai ser candidato a menos que aconteça duas coisas. Uma coisa com a saúde dele, que a gente espera que não aconteça nada. Da mesma forma que a gente espera sempre que nunca aconteça nada com a saúde do Bolsonaro, já falamos aqui 1 milhão de vezes. Disputa política tem que ser em voto e no gogó. Quem deseja a morte de outra pessoa vai se tratar. O fato é que alguma coisa com a saúde dele, né? Que pode acontecer, né? Eventualmente, né? Como pode acontecer com qualquer pessoa. E o fato de que tem gente que defende, inclusive dentro do governo, que se, por exemplo, acontecesse uma hecatombe do tipo ele perdesse voto, e chegasse na época das convenções muito debilitado por alguma questão, escândalo, perda de voto, que você trocasse o nome da cabeça da chapa para garantir já o fortalecimento de um sucessor, uma vez que Lula não vai ser candidato a nada em 2030, né? Então, dado a idade dele. Então, o fato é que tem gente que defende, né, que se isso acontecer, que seja colocado o Haddad ou um outro nome já para garantir a força do sucessor. Só que, na minha avaliação, tudo isso, na verdade, gerou mais ruído, né, essa declaração do Lula, querendo, olha, não, pera lá, né, com calma, vamos com calma, gerou ruído, né? E aí o pessoal se aproveita, né? Daqui até a eleição, os candidatos têm que tomar muito cuidado. Tudo que eles falarem vai ser levado bastante a sério. A Faria Lima não perdeu tempo, já queria o substituto, né, o Dani? Não só a Faria Lima e o presidente Lula sabe disso, tá? Muita gente no Congresso Nacional estimula a tese, e eu tô falando de senador e deputado, tá? Que num cenário desfavorável, Lula não iria para uma quarta tentativa, né, de reeleição para não manchar a biografia com uma derrota. Muita gente dentro do parlamento
digamos, disseminador dessa tese, né, de que, mantido esse cenário de profundo aperto e, inclusive, com uma virada de Flávio Bolsonaro em pesquisas, né, numérica dentro da margem de erro, de fato, sim, mas em algumas pesquisas esse cenário acontece. Muita gente diz, dentro do Parlamento, Câmara e Senado, que Lula não arriscaria fechar sua biografia com uma derrota para Flávio Bolsonaro e se retiraria da disputa. Então, o presidente sabe disso, né? Então, como o Sakamoto disse, produziu um ruído, e aí eu sinceramente não sei, não acho que cola a ideia de que fez isso para demonstrar respeito a decisão partidária. O Lula sempre teve maioria dentro do Partido dos Trabalhadores, tem uma grande ala ali que é ordem unida com o que quer o presidente, por óbvio, né? A chancela, uma candidatura à reeleição dele não está em questão, né? De haver risco a essa chancela, querendo Lula. E aí, então, acho que produziu um barulho. O Sakamoto, não consigo entender exatamente com que objetivo, mas que o presidente, na minha avaliação, sabia o ruído que ia produzir falando o que falou, não há dúvida. Ele próprio já falou em palanque, né? Serei eu candidato e tal, e aí depois voltou atrás nessa entrevista. Então, mas eu concordo com a Dani, é difícil entender a razão dele, né? A gente tenta caçar isso falando com o pessoal lá dentro, lá do plano. Eles falaram, talvez seja o fato dele estar querendo, não sei o que lá, para evitar apanhar, mas ele vai apanhar de qualquer jeito já. Ele já é candidato, isso não vai evitar. Então, é bobagem. Eu acho que foi um erro do Lula falar isso a essa altura do campeonato, né? Porque se acontecer alguma coisa e eles forem mudar o candidato, ele não vai avisar com antecedência assim, sabe? Então, eles vão tomar uma decisão e avisar, né? Não é assim. Isso aqui eu acho que foi... um amigo meu, que é jornalista em Brasília, falou, cara, tipo, ou o presidente entrou num looping, numa viagem pessoal que a gente não sabe que não compartilhou com os outros essa viagem pessoal, né? Ou ele, tipo, tava fazendo doce, porque não tem uma explicação para isso. Eu acho só que foi um ruído totalmente desnecessário, a ponto de precisar colocar o presidente do PT para desmentir, né? Ou seja, pessoal tem que gastar energia com outra coisa, né? E isso só que é interessante, neste exato momento, eu diria que as candidaturas do campo bolsonarista e do campo lulista, Flávio e Lula, acabam gastando mais energia com problemas que elas mesmas criam para si. Lá no campo bolsonarista, você tem o Game of Thrones da família Bolsonaro. Eduardo batendo em Nicolas, aí depois aparece Michele Flávio, tudo isso. E do lado do Lula, inclusive, declarações do presidente. Muito bom, vamos falar agora do Flávio, porque o Flávio Bolsonaro, senador, pré-candidato à presidência pelo